Olá, meus amigos, meus queridos alunos. Que alegria poder trazer mais uma aula para vocês. Como vocês sabem, eu sou professor Bonifácio, chamado Professor Boni. Com muita alegria que aqui vamos falar sobre uma aula relativa a textos, ou seja, tipos de textos para trabalhar na sala de aula ou para você aprender, né? Você sabe que há vários tipos de texto, não é só um texto não, tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal, o canal do Professor Bonifácio. Eu sou professor na escola João Feliciano, aqui em Jacareí. Estamos trabalhando, estamos batalhando para aprimorar o nosso conhecimento, o conhecimento de nossos alunos, daquelas pessoas que amam a nossa língua portuguesa. Tá joia? Dê um joinha na live aí, dê um joinha na live e também faça sua inscrição no meu canal, tá bom? Conto contigo e vamos a essa aula do dia de hoje? Vamos, textos. Primeiro texto que eu queria falar com você é o tipo de crônica narrativa. Vários textos, temos a crônica narrativa. O que seria crônica narrativa? O que é isso? Que coisa é essa? Já ouviu falar? Crônica narrativa é o tipo de texto jornalístico, né? Informa e narra algo sobre coisas que acontecem, algo real, com certa leveza. Crônica jornalística, melhor dizendo, narra um fato real com uma certa leveza. Exemplo, quando noticia, né, um crime, o cronista informa com mais sutilidade para que assista ou leia ou reflita sobre o fato sem que ele dê sua opinião. Um ponto importante aí na crônica narrativa. O cronista de um jornal, por exemplo, ele dá uma certa leveza ao texto sem dar a sua opinião pessoal, tá bom? Então nós vimos que o texto narrativo, ele a carta narrativa não entende quando precisa substituir pronomes, certo? Então são cartas que têm uma outra forma de se apresentar, de se explicar e de definir o texto para o leitor. Ok? Primeiro texto foi crônicas narrativa, né? Algo que narra o acontecimento, o acontecido. Muito bem, eu sou o professor Boni, estamos aí, esse é o canal do professor Bonifácio. Vamos lá? O outro texto são os poemas narrativos. Poemas narrativos, ok? Poemas narrativos. O que é isso? É como se fosse uma história contada em forma de poema, né? Aí no caso trabalha a pontuação do poema, né? Há um vocabulário adequado, né? Há muitos pronomes, repetições do pronome sem ficar repetindo com exagero o uso dos pronomes. Poemas narrativos é como se fosse uma história contada em forma de poema. Ok? Estão entendendo? Vamos lá? Professor Bonifácio, com mais uma aula, com mais um momento de explanação sobre textos. Falamos de crônica narrativa, poemas narrativos e agora, terceiro texto. Esse é muito usado na área da indústria, na área da economia, das ciências econômicas. De forma geral, esse texto é bastante usado. Sabe qual é? Divulgação científica. Esse está bastante em pauta no momento. A divulgação científica, o conteúdo dele, vem os gráficos, as tabelas, legendas, né? Gráficos, tabelas e legendas, e etc. Mas outros conteúdos. É um texto que traz divulgação científica, quer dizer, comprovação de uma tese. Apresenta uma tese
e justifica aquela argumentação explanada, inserida, apresentada na tese, né? Então, é o tipo artigo, legendas, e traz imagens. Uma coisa que o divulgação científica traz são as imagens, usado esse texto, ele compõe-se de figuras, de filmes, né, de legendas e de figuras, então. Muito importante, né? Eu posso ter um texto científico que o jornal publicou. Exemplo, pesquisa, estatística, né, gráfico, texto com legenda. Então, envolvendo uma pesquisa. O texto de divulgação científica envolve com pesquisa. Tá bom? Tem que ter pesquisa. Sem pesquisa não há divulgação científica. Então, são os tipos de textos que estamos tratando nesse momento. Então, nós vimos que, de forma resumida, a divulgação científica. Vamos para o quarto texto. Até agora trabalhamos 3 tipos de textos. Vamos para o quarto? O quarto texto é texto publicitário. Texto publicitário. São textos escritos ou só ilustrativos, ou os dois juntos, ou seja, tem muita ilustração, tem muita foto, tem muita filmagem, né? E também tem escrita, muitas vezes ambos caminham juntos, ou pouca escrita e muita exposição fotográfica, muita visualização de imagens, ok? É o chamado texto verbal e não verbal. Esse é o texto publicitário é bastante não verbal, ok? O texto publicitário é altamente persuasivo, ou seja, ele tem que convencer o leitor pela imagem, pelo gesto, pelas cores. O texto publicitário trabalha muito com cores, a variedade de cores, né? Trabalha muito com gestos, com a ação teatral, né? A maneira que a pessoa apresenta de forma bem diversificada. Ok? As pessoas devem ler, né, entender qual a mensagem que a imagem está passando. Então, nem sempre há uma leitura oral, né? Nem sempre há uma leitura escrita. Porém, há uma leitura exposta de forma fotográfica, filmada ou pintada, né? Ou desenhada ou esculpida. Então, figuras. São usadas bastante figuras para esse texto. Muito bem. Agora, o quinto texto, mão cheia, mão cheia. Você tem o que na mão? Uma mão cheia de dedos, né? Então, vamos lá. Você tem a mão cheia. Quinto texto é o texto ocupacional. Você já ouviu falar? Texto ocupacional? Vamos lá. Se você já ouviu falar, você agora recorda. Se você não ouviu ainda, vamos aprender esse quinto texto. São textos ocupacionais, são textos instrucionais, ou seja, regulamentos de um jogo, são receitas, são bulas, lista de procedimentos, manual de instrução de um produto, etc. Então, é aquilo que regula, é aquilo que traz numa bula, texto ocupacional. Vem numa bula de remédio, vem numa lista de procedimentos, uma receita de doce, numa receita de bolo, certo? O que trabalhar, então, o que analisar nesse tipo de texto? A relação de causa e consequência. Exemplo, o regulamento me fala para que eu faça desse jeito, se não fizer, virá consequência. Ou seja, posso queimar um eletrodoméstico, posso me intoxicar com remédio,
posso perder o jogo, posso queimar minha mão, posso desandar, né, a perder, né, o horário, eu posso fazer um monte de coisa errada se eu não seguir as regras expostas, as orientações expostas para um texto instrucional, que instrui, que orienta, certo? Muito bem, nós falamos de 5, mão cheia. Dando continuidade nesta aula sobre textos, mais um tipo de texto para você. O tipo de textos também que temos, como por exemplo, charges. Você já ouviu falar de charge? Charges são outro tipo de texto. É um tipo de texto que tem caráter de ironia. Ele serve para ironizar, ou seja, geralmente serve para ironizar os políticos, as autoridades políticas de um país. Charges, né? É um tipo de texto que tem o caráter de ironizar, principalmente pessoas da política. O formato será geralmente em forma de desenho, ou fala, ou seja, o desenho com fala ou não. Charge virá sempre com desenho em forma de fala ou não. Né? Lembra história em quadrinho? Na TV ela aparece em forma de imagem animada. A charge ela é multiplicada, ela tem a sua animação na mídia, na TV, por exemplo. O que características da charge? Quais as características do texto chamado charge? Identifica, né, a ideia central da charge. Por exemplo, uma característica é o leitor tem que identificar o assunto, a mensagem que a charge quer passar para você. Isso é importante. A base de um texto que vai levá-lo a entender, a compreender a mensagem central do texto. Sempre será um tipo de humor inteligente. Charge é uma forma de humor, não é verdade? É uma forma de passar uma mensagem com humor. É o recurso geralmente usado nos jornais, na televisão, na internet, no Facebook, agora no WhatsApp. Usa muito, né? Histórias em quadrinhos nos meios de comunicações. Tá bom? Ok, meus amigos, meus leitores, pessoas que visualizam meus vídeos, obrigado, viu, pela sua participação, e quero que você faça sua inscrição no meu canal do Professor Bonifácio. Faça sua inscrição no canal do Professor Bonifácio, participa do nosso aprendizado sobre língua portuguesa, tá bom? Vamos terminar essa aula, com muita alegria que eu estou apresentando essa aula para você, e agradecido por você apoiar e acompanhar nosso canal, o canal do Professor Bonifácio. Faça sua inscrição, dá um joinha lá para nós, tá bom? E, para terminar, é o texto institucional, certo? Lembra que nós tivemos um texto instrucional, de que instrui, agora temos um texto institucional. Aquele texto que fala de documentação, certificados, formulários, preencher formulários, né? Fazer atas, documentar em atas as reuniões, correspondências bancárias, fichas de lojas, conta de luz e água, diplomas, contratos firmados entre as partes, etc. Texto institucional. Ele tem uma característica de ter expressões formais, né? Os documentos são feitos com expressões formais. Então, certificamos para os devidos fins, né, que o fulano proprietário da chácara Santa Bárbara do Oeste, do município de Campinas e tal, né? Então, certifico que o senhor prefeito
estará visitando o departamento logístico da prefeitura nesta manhã e tal. Texto institucional, né? Fala que a pessoa está ciente de alguma coisa. Estar ciente de alguma coisa é assinar onde? O que é ciente? Tomar ciência do assunto, ok? Então, os termos formais tem a ver com locatário, locador, assinatura do formando, boleto bancário, né? Então, trabalhar textos formais também. Vamos repetir para terminar a nossa aula? Vamos repetir? Nós temos aqui 7 textos. Tipos de textos que existem para trabalharmos, para aprendermos. Tem outros textos, né? Tem outros tipos de textos, mas peguei alguns principais. Primeiro, crônicas narrativas. Segundo, poemas narrativos. Terceiro, divulgação científica. Tipos de textos que existem. Quarto, texto publicitário. Quinto, mão cheia, texto ocupacional. O sexto texto é charge. As charges que de forma humorística e inteligente denunciam as falcatruas, as falhas do governo. Charge. E o texto institucional, que lembra documentação, certificados, formulários, atos, correspondência. Nós falamos dos principais textos que você usa para trabalhar a língua portuguesa, para desenvolver o seu conhecimento na língua portuguesa. É claro que existem outros, né? Muitos outros textos. Tá bom, pessoal? Muito bom. Eu agradeço a sua participação no canal do professor Bonifácio. E você pode ver vários temas, vários vídeos no meu canal e pode acompanhar e aprender um pouco mais. São aulas curtas, sabe, breves, para que você possa assimilar o conteúdo. Tá bom? Até a próxima aula, viu? Até a próxima aula e participe comigo, tá bom? É uma alegria eu poder estar contigo, com vocês, falando algo, né? Primeiro para você e aí para todos que visualizam a nossa live, nosso canal, nosso trabalho no YouTube. Tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui.